Amém? Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido, Senhor, eu te peço em primeiro lugar que o Senhor venha sobre nós, que o seu Santo Espírito esteja conosco nessa tarde. Se nós fizermos essa reunião, Jesus, se o Senhor não estiver conosco, de nada adianta. Então nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha participar conosco nesse momento que foi o Senhor que planejou, foi o Senhor que me incomodou da gente começar esse trabalho. Então que o Senhor esteja conosco, Pai, para que através da sua palavra vidas sejam transformadas para a honra e glória do seu nome. Eu não vim aqui, Jesus, para ter uma pregação elaborada, para ter uma pregação bonita, para convencer os irmãos através de palavras persuasivas. Não, Jesus. A sua palavra é poderosa e não precisa de nenhum tipo de habilidade para que ela caia em terreno e frutifique. Mas eu quero te pedir que o Senhor prepare esse terreno, que o Senhor tire desses corações qualquer entulho, que o Senhor tire desse ambiente, Jesus, qualquer tipo de distração, que essa voz que está incomodando alguns a respeito de que o Senhor não transforma, de que a vida vai continuar mesmo, o Senhor faça cair por terra. Nós sabemos que a sua palavra, Jesus, ela edifica e edifica um prédio reto, porque o Senhor não quer alguém que tenha fé mais ou menos. O Senhor quer pessoas que entreguem verdadeiramente suas vidas a Ti, meu Pai. Então que o Senhor nos convença nessa tarde da justiça, do pecado, do juízo, para que a gente saia daqui diferente da forma como nós chegamos. Eu também quero te agradecer, Senhor, pela vida do pastor Levi, pela vida dos monitores, em especial do Paulinho, nosso futuro pastor. Que o Senhor assim faça, Pai. Que o Senhor também faça na vida dos irmãos que estão aqui. Que o Senhor levante muitos desses homens como ministro da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Guerreiros, põe as mãos sobre direção ao público. Não é uma transferência de unção, mas é um cumprimento da palavra. Vamos orar pelo pastor Temer, para que Deus possa continuar usando ele poderosamente, para que Deus, na medida na qual estiver usando ele, derramando todo amor, toda a graça sobre nossas vidas, pela revelação da palavra, mantenha a família do ministro também protegida nas asas do amor dele. Amém? Vamos orar com fé e com gratidão pela vida dele. Senhor Deus, Pai, apresentamos agora a vida do Temer, Senhor, em tuas mãos. Que o Senhor possa usá-lo, Pai, conforme a tua vontade, uma ferramenta preciosa em tuas mãos, Senhor Jesus. Vem operando, Deus, aquilo que o Senhor tem preparado esta tarde a cada um dos teus escolhidos. Que através da vida dele, Senhor, uma unção preciosa de alegria, uma porção real de esperança seja alimentada e depositada no coração de cada um dos teus filhos amados aqui presentes. Continue envolvendo teu filho amado nas asas do teu amor. E como oramos aqui na primícia, Pai, estenda essas asas até o lar dele, protegendo os familiares. Na medida que ele cuida da sua obra, ele responde ao chamado, que o Senhor possa liberar, Senhor, aí do alto, todas as porções que o Senhor tem preparado para a família e para a vida deles. Assim eu oro, Deus, e peço que o teu nome continue sendo glorificado e exaltado através dessa comunhão. Oramos então com uma unidade na fé, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos louvar, irmãos? Glória a Deus. Você quer ficar em pé? Queria convidar os irmãos a se colocar de pé para a gente adorar. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal, as palmas do meu filho, tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas
este é o final, que a sua chuva vai descer, vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu. E se pedimos, Jesus virá com chuva, como chuva, ele descerá. Se pedimos, Jesus virá. Então cante, então grite, então chame por ele. O que? Vai chover, vai chover. O que? Abra as comportas do céu, vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu. Vejo uma pequena nuvem. Vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas este é o sinal porque que a tua chuva vai descer. Vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas este é o sinal que a sua chuva vai descer. Então vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu. E se pedimos, Jesus virá como chuva, ok? Ele descerá. Pedimos, Jesus virá. Então cante, então grite, então chame por ele. Vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abra as comportas. Aqui a minha equipe. Posso crer em minha vida, na nossa vida, um milagre vai acontecer. Já aconteceu. Posso crer nas promessas sendo liberadas sobre nós, sendo liberadas sobre nós. Hoje o meu milagre vai chegar. Já chegou, meu irmão.
teu sangue derramado no Calvário, tá selado, foi consumado. Eu hoje vivo livre do pecado, vivo a promessa dos milagres. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. Isso que foi pago ali na cruz me dá vitória. Com meu Senhor, nessa hora me dá vitória. Nessa hora me dá vitória. Nessa hora me dá vitória. Com meu Senhor, nessa hora me dá vitória. Nessa hora. Quem crê que seu milagre já chegou aí, meu irmão? Hoje o meu milagre vai chegar. Glória a Deus, já chegou. Amém, irmãos? Amém. Vocês acham que precisa de microfone ou não? Dá para ouvir bem? Tá? Eu queria falar um pouquinho com vocês hoje sobre um tema que gera muita dúvida. Quem é que acha que está salvo? Só eu? Glória a Deus, aleluia. O restante não tem convicção, não? E você que acha que está salvo assim como eu, você acha que salvação se perde? Salvação é para sempre ou a salvação a gente pode perder ela? Vocês acham que se pode perder? Então eu queria falar um pouco sobre isso, mas sob uma ótica um pouco diferente do que costumam discutir. Porque para mim a discussão não é se a salvação se perde ou não. A discussão é se a gente está salvo de fato. É um pouco mais profundo. A discussão é um pouco mais profunda do que simplesmente saber se perde ou não. E tem muita gente que se pergunta sobre isso. E aí eu queria começar pelo princípio, que é o que diz em Efésios 2:8. Vou ler o 8 e o 9. Quem tiver a Bíblia aí pode acompanhar. Porque pela graça sois salvos. Pelo que, irmãos? Pela graça. Por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então essa é uma primeira estaca que eu quero fincar com vocês, para ficar claro. Que salvação é só pela fé. E isso não vem de nós, irmãos, vem de Deus. Significa dizer que não existe absolutamente nada que eu possa fazer para merecer a salvação. A graça, como a própria palavra já diz, é favor imerecido. Então Deus, o Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, queria se reconciliar com os seus filhos.
e entregou o primogênito, que era unigênito com ele, para morrer por mim e por você. Então, esse ato de Deus em relação a nós é a graça que o texto menciona. Então, nós precisamos entender definitivamente que nós não podemos conquistar a nossa salvação. Não existe absolutamente nada possível de ser feito para a gente conquistar a salvação. Qual é o problema desse ponto? Você escuta que a graça é de graça e esquece que ela custou sangue. E aí eu pego a graça, o favor imerecido, e uso esse termo graça para continuar pecando. Então o ponto central da nossa discussão hoje não é o pecado, irmãos. Porque se a gente depender de não pecar para estar salvo, estaríamos todos nós condenados. Qual é o problema? Racionalmente falando, a gente tem a mania de classificar pecado. É ou não é? Então você fala assim, não, eu estou salvo, porque eu não matei ninguém, eu não estuprei ninguém, eu não molestei criança, eu não roubei. Mas, irmão, vamos ser sinceros, todos nós aqui, a nossa cabeça está o tempo inteiro pensando besteira. É ou não é? Seja porque a gente está com raiva do irmão, seja porque a gente não liberou perdão, seja porque a gente está cobiçando o que a gente não tem, seja porque a gente está invejando o outro que tem o que a gente gostaria de ter, seja porque a gente está mentindo. Então, pecadores, todos nós somos. A questão fundamental da graça não é o pecado. A questão fundamental da graça é o coração entregue a Jesus. E nós precisamos entender isso. Em Efésios 2,10 diz assim: porque somos feitura sua. Feitura de quem, irmãos? De Deus. Vamos lembrar que Deus é um Deus de 3 pessoas. Deus Pai que nos criou. Deus Filho que veio para morrer por nós. E Deus Espírito Santo que habita em nós. Então nós somos feituras de Deus. Para que Deus nos criou? É a sequência do texto. Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, o que eu queria abordar com vocês hoje é as obras que você pratica refletem a salvação que você diz que recebeu? Hein, irmãos? Porque eu digo, eu estou salvo, Jesus morreu na cruz por mim. É verdade. Aleluia por isso, glória a Deus. Mas o que eu faço com isso? Porque se eu recebo essa graça e eu não tenho uma transformação de vida, significa que eu não me tornei filho. E se eu não me tornei filho, eu não tenho acesso à graça. Está entendendo isso? Então a gente só consegue ser salvo, só consegue entrar nesse lugar de favor imerecido, se a gente se tornar filho de Deus. E o Filho de Deus manifesta, segundo o texto, boas obras. Eu não posso me dizer filho de Deus e manifestar as obras do diabo. Está entendendo isso, irmãos? Então a discussão não é que eu tenho boas obras para ser salvo. Eu manifesto boas obras, eu pratico boas obras porque eu fui salvo. Esse é o ponto. Eu não venho aqui a cada 15 dias deixando os meus compromissos de lado, as minhas obrigações de lado, a minha família de lado, o meu final de semana de lado. Eu não deixo de viajar na sexta-feira porque eu tenho compromisso com vocês para ser salvo. Mas porque eu fui salvo, eu estou aqui.
É só um exemplo. Mas é para vocês entenderem a diferença. Porque senão você pode pensar o seguinte: então eu vou fazer boas obras, eu vou praticar boas ações para ser salvo. E a ótica não é essa. É porque eu recebi a graça, que eu me transformei em filho, e por ser filho, eu manifesto boas obras. Amém, irmãos? Se a gente entender só isso, já tá bom. As obras, anotação minha aqui, não são a causa da nossa salvação, mas a evidência e o resultado da nossa salvação em Cristo. Por isso que não dá para você dizer que foi salvo e viver da mesma maneira de antes. Senão, na realidade, você não nasceu de novo. E não sou eu que estou dizendo. Porque muitas vezes você vem pregar a palavra de Deus e você faz considerações sobre o texto e as pessoas interpretam que a gente está apontando o dedo. Não estou apontando o dedo para ninguém. Eu sou tão pecador como vocês. Todos nós. A diferença é que a partir do meu novo nascimento eu criei uma nova consciência. E aí é o texto que está dizendo. 2 Coríntios 5:17. 17 em diante. Assim que, se alguém está em Cristo, ou seja, se alguém nasceu de novo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Irmãos, se eu não posso mais ser julgado, condenado pelo que eu fiz, se isso se passou, e a Bíblia chama de coisas velhas, é porque eu já não as pratico mais. Porque senão a Bíblia falaria simplesmente as coisas, e não as coisas velhas. Você está entendendo isso? Então eu tenho que deixar tudo para trás. E tudo, versículo 18. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Ah, irmãos, se a gente entendesse isso, a gente tinha que dar uma cambalhota para trás. Nós fomos perdoados das nossas péssimas obras de antes. Isso tudo ficou para trás. E tudo se fez novo. O que tudo se fez novo? As péssimas obras daqui para frente serão trocadas por boas obras. E no começo desse caminho, desse novo caminho, a gente precisa fazer um esforço para trocar péssimas obras por boas obras. É necessário um movimento racional da nossa parte. Uma decisão, que eu falo muito para vocês aqui. Mas à medida que você se posiciona nesse caminho, se torna algo natural. Porque você entende que agora você é feito de uma nova natureza. E se você é feito de uma nova natureza, você pensa e age de forma diferente. Ao declararmos Jesus como Senhor e Salvador, somos totalmente transformados por Deus, tornando-nos uma nova pessoa, transformada de dentro para fora, com uma nova mentalidade, um novo comportamento, novas ações e atitudes. A questão principal para a gente refletir hoje não é se a gente está salvo ou não, mas é se a gente nasceu de novo ou não. Porque se a gente entender essa parte, a gente vai entender se a gente está salvo ou não.
E por que é necessário entender isso? Porque a própria Bíblia nos ensina. João, capítulo 3, versículos 5 e 6. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Esse versículo aqui remete ao ato do batismo. Então a gente tem um encontro com Jesus, e a gente faz uma confissão pública de fé e nasce da água também. E essa passagem, ela é uma passagem muito interessante da Bíblia, porque é um diálogo famoso entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos era um religioso da época, muito respeitado, um fariseu. E ele, pelos ensinamentos de Jesus e pelo que se falava de Jesus, ele se interessou de entender o que Jesus pregava. E ele começou a ser afetado por aquela palavra. E ele tentava dialogar com Jesus escondido e falava assim, mas como? Como que é possível? Você prega que é preciso nascer de novo. Como que alguém vai entrar no ventre de uma mulher depois de adulto? Ele não entendia pelo Espírito o que Jesus estava querendo dizer. É lógico que esse novo nascimento não é um novo nascimento natural, físico, mas é um nascimento espiritual, irmãos. É Deus saqueando você do inferno e trazendo você para o reino. Foi isso que Jesus, foi isso que Deus fez com todos aqueles que levantaram a mão e reconheceram Ele como Salvador. Por isso que alguém, quando vier falar do seu passado, você não precisa se incomodar mais. Porque a gente recebe muito ataque, irmão. Quem conhece a gente antes de Jesus não acredita na nossa transformação. Eu passo por isso. Eu me batizei em 2018. São 7 anos de sinal público da minha fé. E até hoje, gente que convivia comigo antes, vem conversar comigo e fala assim, cara, o que você está querendo com isso? Vocês acreditam nisso? E aí eu dou risada. Sabe o que eu respondo, irmãos? Anota aí para você responder também. Não me procura mais no meu passado, que eu não vivo mais lá. Vocês entenderam isso? Para de me procurar no meu passado, que eu não vivo mais lá, irmão. Eu descobri a verdade. E aí eu fui transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E isso está disponível para todos nós, irmãos. Para todos nós. Nós só precisamos de uma decisão. E como então saber se eu nasci de novo? Muitos de vocês devem estar se perguntando. A pessoa que nascer de novo se arrepende dos seus pecados. Crê em Jesus e passa a ser guiada pelo Espírito Santo. Eu estou falando com vocês, eu estou inteiro arrepiado aqui, não dá para ver. Olha. Sabe por quê, irmãos? O inimigo, ele não se conforma. Quando você se posicionar em Cristo, você vai sofrer muito ataque do inimigo. Esse evangelho de conquistas e vitórias que vocês veem na internet, esses caras não são pastores, irmãos. Eles são lobos. Não existe conquista e vitória no Evangelho de Cristo. Vou repetir. Não existe conquista e vitória no Evangelho de Cristo. Se você está querendo se voltar para Deus em função das bênçãos que Ele tem, é legítimo que você espere bênçãos. Mas essa não pode ser a sua motivação. Você sabe por quê? Muitas vezes, para te abençoar, Ele vai ter que te tirar. Vocês entenderam isso? Quando Deus quer te levar para lugares altos, Ele primeiro vai te puxar lá nos confins da terra.
É igual um estilingue. E esse processo é dolorido, é doloroso, é penoso. E na maioria das vezes a gente não entende. Pergunta como é que eu sei disso. Aconteceu comigo. Então nós precisamos criar uma consciência de filho e entender que Deus Pai, que é nosso Pai, vai nos corrigir sempre que for preciso. E se não houver correção na sua vida é porque você não é filho. Por isso que você vê muito ímpio, muitas pessoas que não acreditam em Jesus, que prosperam violentamente. Isso não é bom, irmão. Porque significa que Deus não se importa. Quando Deus se importa, Ele vai mostrar para você que com ou sem, Ele está junto. Tá bom, Ele está junto. Tá ruim, Ele está junto. Você tem, Ele está junto. Você não tem, Ele está junto. Você está entendendo isso? Então, onde entra a questão de se perder ou não a salvação? Porque se o tema da mensagem, se salvação se perde ou não, onde que está essa questão em tudo que eu falei? A Bíblia diz que quando a gente vai esfriando a nossa fé, o que é esfriar a fé? Eu tenho para mim que alguém que nasceu de novo não peca gostoso mais. Não sei se vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Pecar a gente vai. Inevitável. Mas a gente foge do pecado, amém? Quem nasceu de novo foge do pecado. Mas em algum momento o cara escorrega e cai. Isso não é bom. Se o cara não nasceu de novo, ele não está nem aí. Se o cara nasceu de novo, ele fica com aquela consciência ruim. É um sentimento de morte. Você fala assim, meu Deus, por que foi que eu não resisti? É ou não é? E se Deus está falando com vocês, irmão, deixa fluir. Eu mudei a palavra aqui, eu ia falar sobre outra coisa, então receba. Mas eu tenho uma boa notícia, se você não peca gostoso mais. Você está salvo, irmão. Volta aos pés da cruz de Cristo, pede perdão. E Ele vai te perdoar. Glória a Deus. Obrigado. Então, uma característica daquele que nasceu de novo é que a sua fé não esfria, porque ele não peca gostoso mais. E a Bíblia diz que quando a fé esfria, a gente vai se afastando de Deus, porque a gente torna o pecado algo natural na nossa vida. E aí a gente entra em um lugar chamado de apostasia. E esse pecado, segundo a Bíblia, é o único pecado que Deus não perdoa. Alguém que é apostata da fé, alguém que era salvo, peca, vai esfriando a fé, vai convivendo com o pecado, acha que está tudo bem, a consciência que autorizou, ele fica criando argumento, ele se afastou, ele desconecta de Deus. E o apóstata não tem um caminho de volta. O apóstata, ele não consegue pedir perdão mais. Ele pode até pedir, mas Deus não vai aceitar. Então nós temos que tomar muito cuidado com as concessões que a gente faz. O problema não é pecar, irmãos. O problema é procurar o pecado. Existe uma diferença muito grande nisso. Eu já compartilhei com vocês e quero usar meu exemplo para ficar mais confortável. Deus me pediu as drogas, me pediu o álcool, me pediu a pornografia, me pediu mentira, e agora Ele está me pedindo a ira. Não parece, mas eu sou um cara extremamente estressado. Eu não peço para entrar em briga com ninguém, mas se quiser brigar comigo, sai de baixo. E para ser ruim para você, eu sou bom de briga. Então isso é um problema para mim. Porque eu não tenho medo de homem.
E isso é um grande problema. Eu perco a linha muito fácil. E eu não posso. Então, quando acontece, eu fico mal comigo mesmo. Mesmo quando eu sou motivado a estourar. E acredite, quanto mais a gente se coloca nesse lugar, mais parece que Deus permite para provar. Quando você pede paciência para Deus e Ele te dá um monte de situação para você ficar com raiva. Porque é para você exercitar a sua paciência. Está entendendo isso, irmão? Só que vários outros pecados que Deus pediu para abandonar, eu nunca mais cheguei perto. Glória a Deus, aleluia. Eu tenho o hábito de ler a Bíblia no celular. E muitas vezes eu estou sozinho. Minha esposa foi dormir, meus filhos foram dormir. E aí quando eu me vejo mexendo no celular, terminei de ler a Bíblia, eu vou entrar no Instagram para alguma coisa, e eu tenho aquele ímpeto de ver um vídeo que não devo. Sabe o que eu faço? Eu desligo o celular, irmão. É de forma intencional que a gente entra nesse lugar de obediência. E isso é uma característica de quem nasceu de novo. Então agora Deus está me levando a entrar num lugar onde eu não me permito mais discutir com ninguém. Porque se eu discutir, vai ser o início de eu perder a minha paciência. Então quando eu vejo que eu vou começar uma discussão, eu falo para outra pessoa, vamos fazer o seguinte, vamos conversar depois? Deixa esse assunto agora. Depois a gente fala sobre isso. E eu vou fazer outra coisa. E aí no momento que eu estiver mais tranquilo, a gente volta nesse assunto. E aí eu não peco. Glória a Deus, aleluia. Mas é fácil? Claro que não é. Mas a gente não pode se deixar apostatar da nossa fé. E para isso acontecer, irmãos, nós não podemos fazer concessão. É só uma mentirinha. Não deixe o pecado entrar na sua vida. Nós precisamos obedecer para estar na presença de Deus. E isso não é de agora, é desde sempre. Olha o que diz em Filipenses 2,12. Vou ler 12 em diante. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Opa! Presta atenção nisso. Salvação não se perde, só se você deixar a sua fé esfriar. Mas como que eu trato a minha salvação? Com temor e tremor. Então nós não podemos negligenciar a salvação recebida, irmãos. É uma obra muito grandiosa de Deus para a gente tratar como algo menor na nossa vida. Versículo 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Você anda reclamando muito, irmão? Está reclamando muito? Está arrumando confusão com tudo? Repensa. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis. Ei, irmão. Sabe o que esse texto está dizendo para nós? Nós podemos ser filhos e ser culpados. Então nós precisamos ser inculpáveis. Inculpáveis onde? No meio de uma geração corrompida e perversa. É a palavra de Deus, irmão. Ele está dizendo que nós temos que nos manter irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de um mundo maluco, onde ninguém está aí para nada, onde não existe princípio para nada, onde um quer tirar vantagem em cima do outro, onde um pega a mulher do outro. Ei, irmãos, e para quê? Entre as quais resplandeceis como astros no mundo.
retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão. Todo o nosso esforço, irmão, é para que a gente trate a salvação de forma respeitosa. E naquele dia que a gente tiver o nosso último suspiro de vida, ninguém sabe quando vai ser, irmão. Alguns de nós aqui pode ser que daqui a pouco não esteja vivo mais. Ninguém sabe, irmão. A gente vê acidente aí o tempo inteiro, infarto, AVC, é ou não é? E nós vamos para onde, irmão? Vocês ficaram sabendo do líder de direita lá que tomou um tiro no pescoço? Vocês ficaram sabendo disso? É um líder de direita dos Estados Unidos, no palanque lá, alguém com um fuzil a 200 metros acertou a garganta do cara, o cara morreu na hora. Ele deixou uma esposa e 2 filhos. E aí foram conversar com o pastor dele. E sabe o que o pastor dele falou? Vocês estão chorando por quê? Por que vocês estão chorando? Ele foi poupado de todo o sofrimento desse mundo. E agora ele está recebendo a coroa da justiça. E aí aquilo me emocionou. E eu estou falando com vocês agora, estou emocionado de novo. Porque se a gente tiver a certeza, irmão, de que nós vamos receber a coroa da justiça, o que é mais que a gente pode pedir para Deus? Mas para isso a gente precisa tratar a salvação com temor e tremor. Porque senão a gente é só um bando de religioso idiota. Desculpa, mas é verdade. A igreja, irmãos, está cheio de crente com coração vazio. E aí isso é um problema. Porque o cara diz que é crente, mas passa o outro para trás. Diz que é crente, mas trai a esposa. Diz que é crente, mas sonega imposto. Diz que é crente, mas mente. Nós somos chamados para sermos irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis diante de uma geração corrompida e perversa. A graça é de graça, mas custou o sangue de Jesus. Gálatas 3, 13 e 14 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Nesse texto aqui, Paulo está dizendo que a fé em Cristo é o único caminho para a salvação. Já falei mais cedo. Mas isso não é uma fé da boca para fora, irmão. E aí o que a gente faz com essa boa notícia? Nós dizemos então que pelo sangue estamos salvos e vivemos a mesma vida de antes? A gente conhece alguém que é salvo, irmão, de longe. E nós somos chamados para isso. Mateus 5,13 diz que nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. Foi para isso que Deus nos salvou, irmão. Se eu achar que Deus permitiu, que Deus me alcançou através da sua palavra, porque Ele tinha um objetivo em nós mesmos, nós somos os mais idiotas do mundo. Se eu achar que a verdade do Evangelho chegou em mim, por mim mesmo, só para mim, é porque eu me considero a última bolacha do pacote. Não foi para isso que a gente foi chamado, irmão. Nós fomos chamados e entendemos a verdade da cruz para que a gente possa fazer com que outros entendam. E não precisa de púlpito para isso. Vocês já se perguntaram por que eu gravo?
Por 2 motivos. Eu gosto de assistir depois para ver como que eu posso melhorar a mensagem que eu quero passar. Mas em segundo lugar, isso aqui chega em lugar que vocês nem imaginam. Aleluia. Eu tomo até susto. Posto um vídeo hoje, amanhã tem 2.000 visualizações. É a mensagem do reino chegando em lugares que a gente não pode estar fisicamente. E aí vocês podem estar perguntando, quais são os frutos daquele que nasceu de novo? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Está lá em Gálatas 5:22 a relação. E aí ele continua, versículo 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. A minha versão aqui diz concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. O que significa, irmão? Que a gente não deve alimentar paixões e desejos. Os frutos da salvação são evidências visíveis de que fomos regenerados. Isso não quer dizer que a gente é perfeito agora. Longe disso. Mas deixa claro que na nossa carne não habita bem nenhum. Nenhum. Na nossa carne não habita bem algum, irmão. E aí como é que a gente faz? A gente se vivifica pela palavra de Deus. Antes estávamos mortos em ofensas e pecados. Nosso destino era o inferno. E aí a palavra nos revelou a Cristo. E através da palavra a gente se tornou vivo para as coisas de Deus. Saímos das trevas para a luz. Efésios 2:1, vou ler até o 5. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Quem que é o príncipe das potestades do ar? É o diabo, irmão. Do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da carne. Ei, irmãos, presta atenção. Se eu sou desobediente, eu ando nos desejos da minha carne, eu sou filho do diabo. Estão entendendo isso? Ao contrário, se eu vivo pelo Espírito, eu manifesto boas obras, eu sou filho de quem? Você está entendendo isso, irmão? Tem meio termo, não. O que o mundo quer fazer com que a gente entenda é que todos nós somos filhos de Deus. Tem até um ditado que diz isso. Mas não é verdade, não. Só é filho de Deus quem nasce de novo. Olha o que diz o texto. Versículo 3 de Efésios 2. Entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos nossos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira de Deus, como os outros também. Mas Deus, e aí é o plano de salvação para nós, irmão, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. A vida do salvo, irmãos, possui características de alguém que encontrou com Jesus. Simples assim, irmão. E aí como é que eu sei a minha maturidade nessa caminhada? Pela quantidade de renúncia que você faz. Quer ver uma coisa? Se eu não sou salvo, ou deixo de ser salvo por causa do pecado, a gente já entendeu isso? Graça e favor de Deus. Eu posso mexer no armário do irmão, como o Paulinho falou aqui mais cedo, pegar alguma coisa e ninguém vai ficar sabendo, certo? Certo? Se eu fizer bem escondidinho, vai ser difícil saber que isso fui eu. Eu posso desonrar a vida do pastor Levi, quando ele vira as costas e começar a falar mal dele. Posso ou não posso? Posso.
Na hora de pegar o lanche ali, eu não posso escolher o copo de coca mais cheio, porque eu quero tirar vantagem em cima do irmãozinho? Posso ou não posso, irmão? Se deixar, eu pego até 2 pães, porque eu tenho mais direito que todo mundo. É ou não é? Ninguém viu. Você comeu um pão, colocou o outro no bolso, comeu os 2, ninguém nem viu. Mas e o pai, irmão? E o pai, Paulinho? E o pai que enxerga o que você está fazendo lá no seu quarto, no escuro? Você acha mesmo que ele vai te aprovar quando você estiver diante dele no juízo final? A Bíblia diz em Apocalipse 3 que o morno Deus vai vomitar pela boca. Ele diz assim, porque você não é frio nem quente. E o morno eu vomitarei da minha boca. Irmãos, isso não é uma história de dormir. Isso é uma realidade. Todos nós aqui, aqueles bandos de bandidos do STF, eles vão passar pelo juízo final. E lá não tem toga não, Paulinho. Vai pro inferno. É verdade. A gente precisa tomar consciência disso, irmão. Quanto mais eu renuncio em amor a Deus, mais maduro eu sou na fé. O maduro não se deixa seduzir por falsas promessas, irmãos. Nós estamos vendo rede de igreja, que é matriz e filial, que os caras estão fazendo franquia. Isso não é a igreja de Cristo, irmão. Nós temos muitas igrejas por aí cheias de gente vazia. Pessoas que estão atrás de Deus em benefício próprio, atrás de coisas e não atrás da palavra. E aí você me ouviu falar nesse tempo aqui, já estou finalizando. E deve estar se perguntando assim, e qual é a promessa para o Filho de Deus? Porque eu, durante a minha jornada, irmãos, logo no começo, eu ficava pensando assim, a vida do crente é muito chata. Não pode nada, né? Não pode se drogar. Não pode beber. Não pode trair a esposa. Não pode nem uma mentirinha de pescador. Não pode. E aí eu tenho que esperar eu morrer para eu entrar no paraíso. Mas que vida mais sem graça é essa? Quem já pensou assim, irmão? Só eu? Ainda bem que o irmão ali se confessou também. Aí conforme eu fui obedecendo, fui renunciando, fui entrando no lugar que Deus queria. E cada vez mais, se Deus permitir, cada vez mais. Eu fui vendo Ele me ajudar a entender o meu propósito. E aí aquele vazio que eu queria preencher com coisas, com prazeres imediatos, foi sendo substituído pela presença do Espírito Santo. E esse caminho é o caminho que Ele tem para todos nós, irmãos. Porque esse vazio que todo ser humano sente, só é preenchido pela presença de Deus. Mas nós precisamos entrar nesse lugar de obediência. Nós precisamos nos submeter à Sua palavra. Nós precisamos ler a Sua palavra constantemente. Nós precisamos orar constantemente. Aqueles que podem devem fazer jejum com frequência. Para matar a própria carne e entrar cada vez mais no Espírito. E se eu sou filho, e eu entendi tudo isso que foi falado, mas eu não tenho um evangelho de conquistas e vitórias, de que me adianta ser filho? E aí é a chave de todo cristão, irmão. Isaías 43:2.
Quando passares pelas águas, estarei contigo. Eu vou repetir, irmão. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Eles não te afogarão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Nem chama alguma arderá em ti. A presença protetora de Deus em momentos de crise, de dificuldade, é garantida aos filhos, irmãos. É garantida. O crente tem uma esperança que o mundo não oferece. Aleluia. Aleluia. Isso é muito profundo, irmão. Você precisava entender isso. Você precisava entender isso, irmão. Nós, filhos, temos uma esperança que o mundo não tem acesso. Nós temos uma esperança de que Deus, o Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, Ele cuida de mim, irmão. No bom e no ruim. Tá bom, glória a Deus. Tá ruim, glória a Deus. E você só entra nesse lugar, irmão, se você tiver a consciência de filho. Você só entra nesse lugar se você tiver a certeza que você nasceu de novo. Aleluia, glória a Deus. E o que eu preciso para nascer de novo, irmão? Se eu ouvir tudo isso que foi falado aqui, e eu não tenho certeza de que eu nasci de novo, o que eu preciso para nascer de novo? Segundo a Bíblia, eu devo confessar com a minha boca que Jesus Cristo é o Filho de Deus, meu único e suficiente Salvador. É só isso que precisa. Mas tem que ser de todo o coração, irmão. Não pode ser um ato religioso. E aí, quando você entrar nesse lugar, falava para o Paulinho mais cedo, você vai alcançar um estágio que só o Filho alcança, que é da paz que excede todo entendimento. Está lá em Filipenses 4,6, depois você pode ler. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Quer ler aí? Quem está com Bíblia fácil aí? Lê aí, Filipenses 4,6. Lê para a gente encerrar, que eu quero orar com você. Não sejais inquietos por coisa alguma, antes das vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. Está entendendo, irmão? Aleluia. Você tem um problema que você não sabe como resolver, deixa de ficar ansioso e entrega para Deus. É isso que o texto está dizendo. E por que eu não preciso ficar ansioso? Porque Ele cuida de mim. Ô Senhor, obrigado, Jesus. Você está com um problema, irmão? Você está preocupado com alguma coisa? Deus está te chamando para você entregar tudo isso na mão dele. E se você, por algum motivo, não tem certeza da sua salvação, eu queria aqui num símbolo, numa demonstração diante de Deus, você viesse aqui à frente, para a gente poder orar por você. Para que você tenha essa consciência de que você está salvo e livre da condenação eterna. Chega mais aqui. Me ajuda aqui que a minha voz já foi. Reconciliar com Cristo, do jeito de Deus, não reconciliei. Meu Deus do céu. Aleluia! Senhor Deus Pai Todo-Poderoso,
Senhor, como orar para os teus filhos escolhidos e amados, Jesus. Inúmeras vezes não me sinto digno diante de preciosidades escolhidas a dedo pelo Senhor. Mas, Pai, entendemos a mensagem da cruz. Cremos no Senhor Jesus como nosso único Senhor e Salvador de nossas almas. E por isso, Senhor, por uma graça imerecida, podemos viver a Tua palavra, que diz: quando oramos uns pelos outros em amor e em verdade, somos sarados de toda a podridão do mundo, somos perdoados dos nossos pecados, ó Jesus. Por isso eu te peço, ó Deus, atenda, Senhor, o clamor de cada um dos teus filhos. Receba o coração dos teus escolhidos, Pai, em tuas mãos neste momento. Eles estão se rendendo, Senhor, aos pés da tua cruz. Eles estão, Senhor, declarando que reconhece o Senhor como o único Salvador das almas deles, Senhor. O Senhor Jesus Cristo. E entendemos que o Teu nome tem poder, Senhor. No nome de Jesus, esses homens são transformados, são libertos, sarados, curados, Senhor. Eles são verdadeiramente cheios do Teu poder. Por isso declaramos no Teu nome, Senhor, a libertação dos vícios desses homens. Que o Senhor possa libertá-los, Senhor, com poder e glória, Jesus. Que o Senhor possa envolvê-los dos pés à cabeça nas asas do Teu amor. Estenda as Tuas asas de amor, Senhor, até os lares dos Teus filhos, de cada coração que aqui representa, Deus. Que os lares, Senhor, também sejam tocados por esse mesmo poder que estamos recebendo de Ti. Um poder de graça, um poder de íntima compaixão, um poder de amor, um fluir verdadeiro que nos leva, Senhor, a ter coragem de nos arrepender de todo delito, de todo pecado e de nos render ao Senhor. Obrigado, Jesus, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade. E eu te peço, Deus, ensina-nos mais uma vez. Ensina-nos a nos manter em Tua presença. Nos ajude, nos auxilie, Senhor, pelo fluir do Teu Santo Espírito, a caminhar unidos em verdade. Pai, continue nos ensinando a amar um ao outro, cumprindo com a Tua palavra, com a Tua ordenância. Faça, Senhor Jesus, milagres, Deus, em meio ao caos desse mundo, se manifestar sobre e através de nossas vidas. Que os Teus filhos amados, Deus, resgatados dos lamaçal da morte, possam ser apresentados, Pai, em meio ao caos do mundo, como obras-primas em Tuas mãos. Que eles venham a refletir a Tua imagem, para a honra e a glória do Teu nome, Jesus. Oramos em favor aos Teus filhos amados. Oramos, Pai, como uma unidade da fé. Obrigado, Jesus, por esse momento. Obrigado por cada um deles, Pai. Por cada um dos Teus filhos que o Senhor trouxe no centro da Tua vontade. Que o Senhor apartou do caos do mundo e trouxe, Senhor, nesta casa para transformá-los, para curá-los, para limpá-los, Pai. Continue operando, Senhor, as Tuas maravilhas e gerando, Senhor, em cada um de nós um coração grato e rendido em Tuas mãos. Obrigado, Pai, porque o Senhor não desistiu de nós, por ter escolhido cada um de nós, Senhor Jesus, por ter nos amado primeiro e por nos estar ensinando a Te amar e amar um ao outro, assim cumprindo com a Tua vontade. Obrigado, Jesus. Fica conosco hoje e em todos os dias de nossas vidas. Assim oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia. A benevolência de Deus, ela é expressa através de homens que se colocam à disposição pelo agir do Espírito Santo. E eu acredito muito que a cada coração enviado por Deus a fim de liberar sobre nós aquilo que necessitamos da parte de Cristo, é o reflexo dessa bondade. Diante disso, eu agradeço a Deus pela vida do Temer, pelo ministério de segunda. De segunda, Jesus vive. Que Deus continue abençoando cada um de vocês. E dessa forma iremos declarar, com toda a força que temos, em corpo, alma e espírito, a bondade do Deus vivo
em favor da vida desses homens, em especial do Temer. Amém? Jesus é bom em todo tempo. É uma salva de palmas para o Rei. Aleluia! Aleluia! O mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, dá pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha cintura, e sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha cintura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Aleluia! As coisas já se passaram. Esse que todos fez bom. Eu te vi, quando eu orava por você, pode deixar assim. Então, só que você tinha problema então, nós precisamos orar por você. Boninho, chega aí, irmão.